Olá, eu tô de volta ao podcast Eu Te Dou Minha Palavra e eu tô de volta aqui hoje para eu falar sobre um discurso que eu faria. Eu acabei não fazendo há coisa de mais ou menos 2 meses. Eu fui convidado pelo vereador Toninho Cury, da Câmara Municipal de Patos de Minas. Eu fui convidado e eu pensei que eu teria de fazer um discurso na ocasião e já escrevi o discurso, supondo que eu teria mesmo de ler algo durante a solenidade. Depois eu ficaria sabendo que não haveria discurso, o texto já estava pronto, e é o texto que eu vou ler daqui a pouquinho. Aqui no podcast Eu Te Dou Minha Palavra é um texto em que eu comento sobre a situação do professor, do modo como eu a vejo, no Brasil atual. Eu passo então a ler o discurso que eu escrevi, mas que não foi lido, mas que lido agora será no podcast Eu Te Dou Minha Palavra. Bora lá então. Boa noite para todos. Fiquei surpreso quando o vereador Toninho Cury me convidou para ser homenageado. Digo isso sem falsa modéstia. Também sem falsa modéstia, digo que não sou o professor ideal. Por fim, sei que nesta casa há quem não concorde com minhas evidentes convicções políticas. Se hoje estou aqui, é por ter aceitado o convite de um amigo, o Toninho, um amigo que foi eleito e que admiro, não só porque ele foi eleito, mas principalmente porque o Toninho, que conheço desde nossa juventude, tornou-se um admirável adulto. Estou aqui hoje como professor. Não vou falar de mim, mas do ato de ensinar nos dias que correm. Tenho um amigo que disse algo muito perspicaz. Segundo ele, a profissão de professor é a única em que aquele que está recebendo o serviço nem sempre colabora com quem está oferecendo o serviço. Se o sujeito chama o encanador, esse sujeito vai colaborar com o encanador. Se o sujeito leva o carro ao mecânico, esse sujeito não vai ficar atrapalhando o mecânico a lidar com parafusos, chaves e peças do motor. Todavia, na profissão de professor, ocorre o seguinte: aquele que está recebendo o serviço nem sempre está a fim de recebê-lo. Não estando a fim de recebê-lo, o que em si não é problema, sente-se no direito de atrapalhar o profissional que está oferecendo o serviço. Essa atrapalhação em si é frustrante para quem ensina, ainda que o professor não se envolva profundamente com a educação. Só que a coisa fica pior. O mundo está cheio de gente que acha que sabe o que é uma sala de aula e que acha que sabe o que é dar aula. Gente que nunca deu uma aula se sente no direito de se intrometer no trabalho do professor, invadindo uma área que não é a dele. Um dos pilares da ignorância é a pessoa supor que sabe aquilo de que nada entende. Muitos se sentem no direito de julgar o modo certo de ensinar, a didática correta a ser implementada, a metodologia apropriada a ser usada em sala de aula. Pioremos um pouco mais. Não raro há pais que delegam à escola a tarefa de ensinar coisas básicas, como a de que o lixo deve ser jogado no cesto de lixo. Muito comumente, alunos chegam à escola sem terem aprendido em casa a ideia de que a vida em sociedade impõe limites. Não tendo tido em casa noções de limites, vão ilimitados para a sala de aula, julgando que o espaço escolar é uma extensão da casa deles, lugar em que desrespeito e falta de civilidade por vezes imperam. Sobre isso, nem seria preciso dizer, não estou generalizando. Do mesmo modo que afirmo haver estudantes que vão para a escola sem terem tido apoio em casa, afirmo que, em contrapartida, há pais que não têm a menor culpa se os filhos não levam para o mundo lá fora a civilidade que receberam em casa.
Para terminar o rol de entraves para a educação, digo que o professor é menor do que as seduções do mundo. Ao afirmar isso, estou criticando a ideia de que, para muitos, a escola tem de soar superficial e engraçadinha para que se torne atraente e envolvente em sintonia com o mundo de hoje. Nada contra o senso de humor, é claro, mas, a rigor, não é função da escola tentar ser mais sedutora e envolvente do que os apelos modernos. Estudar dá trabalho, ler demanda tempo, mas as pessoas, com seu imediatismo insano e imaturo, querem tudo para agora. Se não conseguem agora aquilo por que anseiam, tornam-se fragilmente frustradas, não raro voltando sua frustração contra os docentes. Assim seguem os professores. Com frequência não têm o apoio dos responsáveis pela escola, com frequência não têm o apoio dos pais, com frequência são atacados por alguns setores da sociedade. No Brasil, o professor, para muitos, é o inimigo. Ensinar tornou-se tarefa hercúlea, ingrata, cansativa e frustrante. Diante de tudo o que eu disse até agora, peço primeiro desculpa ao Toninho por escolher a noite de hoje para dizer o que estou dizendo agora. O que era para ser, quem sabe, uma celebração, tornou-se um desfile de lamúrias. E peço desculpas aos demais que estão aqui presentes por essas mesmas lamentações. Para terminar com uma nota otimista, menciono um aluno que tive no ensino médio de uma escola particular local. Certa vez, muitos anos depois de eu ter dado aula para ele, esse aluno me disse que havia se tornado leitor, influenciado também por minhas aulas. Numa profissão tão sem reconhecimento, tão atacada e tão desrespeitada, foi bom saber que as décadas que passei em sala de aula contribuíram para que eu formasse um leitor. Amanhã, logo pela manhã, tenho de dar aula. Não sei se atualmente estou ajudando a formar mais um leitor, mas já ajudei a formar um. Apesar de todos os lamentos deste discurso, um brinde à educação. Obrigado.